rock and roll vai rolar vai direto. Bebel era absurdamente linda. E embora não precisasse, gostava de limpar a casa, encerar o chão. Essas atividades que somente as nossas avós... Tenho 42 anos! ...faziam com devoção e ternura. A coisa mais bonita do mundo era ver Bebel cuidando das samambaias. Nessas ocasiões eu coçava meu saco e matutava. Bebel é a medida de todas as outras coisas. Para mim, Bebel era melhor que a Amélia. Era perfeita, sintonia fina entre forma e conteúdo. Tinha um cérebro do tamanho de um grão de bico. Tirando a obsessão que nutria em cuidar do maridinho, nada em Bebel era desproporcional. Isso incluiu meu guarda-roupa, A coleção de camisas polo, nossas idas ao supermercado todas as quartas-feiras e minhas amizades. Ela não suportava o Perninha, o meu parceiro de squash, mas isso eu tirava as letras e até te dava razão pra ela nos outros assuntos. em muitos anos eu não passava tão bem. Morava num belo apartamento na General Urquiza, perto da praia. Havia clareado os dentes e não descuidava da academia. Olhava-me no espelho e gostava do resultado. Eu era um reflexo da Bebel e ela me refletia. Sem perceber, eu devia ter aquela mesma nossa natureza. Vivíamos em cumplicidade com esse reflexo. Cabíamos perfeitamente nos nossos deslocamentos. Quem não nos conhecesse diria que éramos irmãos, porque até parecidos fisicamente acabamos ficando um com o outro. Eu, o maridinho da Bebel, e ela, a minha mulherzinha. Além de reflexo, poderíamos dizer que também éramos uma extensão e que o amor, mais do que uma amálgama, era algo prático que atuava de fato nas nossas vidas, atuava nas nossas rotinas, eu juro, como se fôssemos, até nos momentos mais diferentes, uma só pessoa. E foi assim que, em princípio, recebi com mais naturalidade do que espanto, como se fosse um reflexo meu, o cisto que brotou em cima do ombro direito de Bebel, uma moloca na qual minha mulherzinha fixou-se com repressivo apelo e uma incômoda
não cabia mais dentro da gente. Tudo mudou. Antes era mais fácil. Como vou dizer? Era como se o futuro concordasse com os nossos planos. Aqui mesmo no Brasil. Quer dizer, 6 meses no Brasil, os outros 6 em Miami. Também havíamos feito planos para o Tiaguinho, nosso bebê. Ele era uma mistura perfeita entre minha agressividade empresarial e o bom gosto de Bebel antes da bolota. A gente nem ligava em deixá-lo no pet nos finais de semana. As outras crianças já haviam se habituado com Tiaguinho, menos os irracíveis Fox Paulistinhas. Sabe quando tudo tá dando certo na vida da gente? Sabe quando tudo tá dando certo na vida da gente? A loja pedia. E, sobretudo, os nossos clientes pediam expansão. A palavra era essa, expansão. Mas a única coisa que se expandia era aquela bolota peluda, ai meu Deus, sobre os ombrinhos dourados da minha felicidade. Antes da bolota, podíamos nos considerar um casal feliz. Éramos jovens, bem-sucedidos na vida afetiva e no âmbito social. Antes da bolota aparecer, Bebel havia sido convidada para escrever uma coluna no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ela estava animadíssima, porque seria a primeira vez que uma empresária do ramo pet falaria de afetividade com uma pegada para o lado humano. Aliás, Bebel sempre teve muita sensibilidade para esse outro lado. Ela era muito querida nas comunidades da Rocinha e do Vidigal. E sempre que podia, participava dos programas assistenciais na favela, distribuindo ração. Eu não concordava, achava que Bebel exagerava na dose, mas acabava aceitando. Saudades do tempo em que Bebel regava samambaia. Ela sabia que eu a observava e caprichava no visual, dona de casa submissa, avental xadrez, rabo de cavalo e suor. O suor na testa era o sinal, uma espécie de preparação para o sexo. Bebel entendia de climas e fez vários cursos para completar o nosso relacionamento. Todo um ritual. Foi
a melhor aluna no curso de dança do ventre. O nome da coluna na revista virou Pet, claro. Deu tanto pela bolota, não veio um fio quando tu vermelhão passou ao violeiro. Aqueles pelos crespos e grisalhos me incomodavam. Bebel fazia questão de carregar aquela maldita bolota para cima e para baixo. Ela vinha incorporar no monstro que depois dos pelos crespos e grisalhos começou a brotar feito uma couve-flor. O ciúme e a dor que ela não fazia questão de disfarçar, e agora a exposição orgulhosa do monte. Tudo isso me levava a crer que Bebel não apenas havia se transformado no professor, muito pior. Ela aparentemente gostava do resultado, vejam só. Por um único motivo. Aquilo brotar, galera. Era ela. Na praia, na aeróbica, nas festas e depois no pet shop. Por causa da bolota hedionda, Bebel descuidada das samambaias e me ligava de me deixar horas esperando no estacionamento do shopping. Dia toda eu passei a cachorrinho da Bebel e da sua bolota. Nunca mais a dança da samambaia. Bebel fazia aquilo pra me provocar. Fazia questão de levar a maldita bolota pra todos os lugares, até nas consultas da astróloga e na missa também. O ponto alto do descuido. E o motivo do nosso rompimento foi A festa de 2 anos do Tiaguinho! Havia conseguido patrocínio na Cargill. quando Verinha Loyola e seu amigo apareceram. Quando Verinha Loyola e seu
estava radiante, usava um lindo vestido vermelho que a despia apenas no ombro. Ela estava radiante e usava um lindo vestido vermelho que a despia apenas no ombro. Adivinha em que ombro? Os clientes e parceiros de amizade olhavam para mim desconsolados. Ninguém teve coragem de tocar no assunto. Só o Peninha, que era meu amigo de verdade, me chamou num canto e disse: não fica bem. Aos poucos a festa se esvaziou. Nos dias que se seguiram, o movimento da loja caiu vertiginosamente. Eu sabia que era bolota. Mas não podia falar nada. Tive de engolir aquele monstro como se fosse um concorrente da loja. A partir desse dia, Bebel não disfarçou mais. Assumiu a bolota. Passou a cuidar ostensivamente daquela Hiroshima. Chegou a ir ao salão de beleza e fazer um aplique nos pelos grisalhos que brotavam daquele inchaço púrpura. O zelo e o carinho desmedidos que Bebel nutria pela bolota extrapolavam todos os limites. Ela fazia aquilo para me provocar. A gente não praticava mais sexo. Perdemos o clima. O pretexto era dor. Ela se ocupava única e exclusiva e obsessivamente daquela bolota cabeluda. Claro que tinha o lance da dor. Quanto mais doía e causava desconforto, maior prazer ela nutria pela bolota. Masoquista desde os tempos da dança dessa mambaia. Bebel sempre teve muito prazer em me dar prazer e ela precisava sofrer para tanto. Fizemos um curso de sadomasoquismo juntos. Aprendi a bater com força, a chamá-la de cadela. Cadela! 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 Não apenas sofrimento físico, mas psicológico. Certa vez transamos no canil do pet na frente do Tiaguinho. Acho que foi o nosso auge. Apenas
nos dava tanto prazer, foi o primeiro pretexto da separação. Bebel mandou a cozinheira embora e dispensou a copeira. O chão de tábuas corridas nunca mais foi encerado. Carrapatos e piolhos tomaram conta do Tiaguinho. Carrapatos e piolhos tomaram conta do Tiaguinho. Antes da bolota eu soube julgar Bebel, mas jamais pensei em contradizê-la. E querem saber por quê? Porque não havia essa hipótese. Tínhamos um acordo. Depois da bolota, Bebel é quem passou a dar as cartas. Depois da bolota, Bebel é quem passou a dar as cartas. Depois da bolota, Bebel é quem passou a dar as cartas. Depois da bolota, Bebel é quem passou a dar as cartas. O jogo havia virado quando me dei conta que estava lavando os lençóis sujos de sangue. O sangue que jorrava da bolota. Bebia todas as noites aquela merda nojenta, expelia um líquido amarelado. Era pus e sangue, era Bebel e sua bolota. Depois da bolota, o que era um tempero virou o prato principal. Não dava mais pra aguentar. Segui a sugestão do Peninha. Ele me aconselhara no sentido de ser cuidadoso e dar apenas um toque nela. Foi o que eu fiz. Tentei ser o mais diligente e respeitoso com Bebel e repeti as 3 palavrinhas que Peninha havia dito na festa do Tiaguinho. Não fica bem. Depois da bolota, Bebel é quem passou a dar as cartas. E não ficava mesmo. Na frente dos clientes, aquela bolota púrpura, violeta e degradê, meio que coroada, com os pelos eriçados e grisalhos, não ficava bem. O cliente olhava para aquela bolota e associava aquilo a descuido. Logo, da mesma maneira que os nossos parceiros de amizade abandonaram a festa do Tiaguinho, a clientela que não tinha vínculo conosco e nenhum contrato também abandonaram o pet. Aqueles que vinham de longe por causa da crise e do nome conquistado ao longo dos anos também sumiram. Foram embora do pet shop. Sumiram. A loja era a cara da Bebel.
sentido aquela bolota medonha sobre os ombros da Bebel. Nada fazia nenhum sentido. Só Deus sabe a vergonha que passei. Foram madrugadas e mais madrugadas dirigindo a minha Cherokee blindada em expedições suicidas pela Baixada Fluminense. Sozinho, não me preservava como antes, nem fazia questão de adulterar a placa com fio isolante, não. Nada era como antes. Quando eu e o Peninha íamos à caça, eu na minha Cherokee blindada e ele na sua Mitsubishi L200 Triton. Depois da bolota, tudo mudou. E nem faz tanto tempo. Há 3 anos éramos felizes. Bebel tinha acabado de parir Tiaguinho. Eu lembro. Há 3 anos eram os tempos da ração balanceada. Nosso grande segredo, o primeiro sucesso, o ápice da loja. Tiaguinho foi o primeiro a consumir a ração. Tínhamos que experimentar em alguém. Afinal, sempre fomos zelosos com a nossa clientela e nos preocupávamos com a qualidade acima de qualquer coisa. Só depois de um ano, quando o Tiaguinho aprendeu a surfar, é que colocamos o produto no mercado. Antes eu focava na qualidade que eu oferecia para os nossos clientes. A caça tem uma finalidade nobre. Agora matava! Apenas para me distrair, para não ter que encarar aquela maldita bolota. Abandonei a academia. A bolota que não parava de crescer e mudar de cor. Sobre os ombrinhos dourados da minha felicidade, Bebel. Sabe quando a gente não tem mais prazer nenhum na vida? Sabe quando a gente não tem mais prazer nenhum na vida? Tive de dar o ultimato. Na loja, não. Bebel fingiu que não era com ela. A bolota já fazia peso sobre os ombros da Bebel, que começou a andar arqueada por conta da maldita bolota. Bebel nem queria ouvir falar em médico. Aliás, acho que ela ficou surda pra vida, que apesar do mau cheiro, ainda insistia em nos favorecer no seu dia a dia. O sucesso da ação balanceada viu ultrapassado as fronteiras. Em breve exportaríamos para os países do leste europeu. Nossas relações com o México e os Estados Unidos da América já haviam se consolidado. E também havia o interesse latente dos japoneses. Ai, essa palavra dói em mim.
enfrentais adversidades como se não fossem adversidades, mas novos desafios. Ela é o que dizia o livro do Dr. Chiliachique. Era preciso incorporar e devolver ao mercado. E já havia chegado a hora de tomar providências. Edu Pena, o Peninha, sempre ele foi quem me sugeriu o livro Aquela e Você. Ele também havia se curado de um câncer na faringe usando a neurolinguística do Dr. Chiliachique. Cherokee Brigada, ele às vezes de Mitsubishi 200 Triton, às vezes na sua Hilux D40. Peninha sugeriu uma jaula. Poderia usar o canil do PET para improvisar. O problema eram os clientes. Em primeiro lugar, os clientes. Com o Tiaguinho até que era fácil e conveniente. Ele era um fofo e era branquinho. Os clientes o adoravam e traziam outros clientes para vê-lo em exposição. Tiaguinho era muito inteligente, tocava o piano, andava de skate e surfava. Mas se bebel, a bolota era bebel. Não era um caso de expor. Sangrava, soltava pus, mudava de cor, perdia. Nem os amiguinhos do Tiaguinho aguentavam ficar perto dela. A mim o que incomodava mesmo eram os pelos grisalhos. A única saída foi montar uma jaula na área de serviço do apartamento da Barra, longe dos clientes. Monstro!
situação. Tínhamos que resolver a demanda em questões de poucos minutos. Olhei pro Peninha. Ele olhou pra mim. Olhei pro Peninha. Ele olhou pra mim. E nós dois olhamos para o veterinário. Não era possível que Dedé esboçasse qualquer tipo de reação ante a dose cavalar de tranquilizantes que aplicaram. O gato atingiu o alvo e pedia de sua jugular inchada. Mesmo assim, ela ameaçou levantar. As patas de trás entraram em convulsão. Uma força sobrenatural a reanimava. Tínhamos pouco tempo. Tomei a berreta das mãos do Peninha, a mesma pistola que ele usava